Tá cansada da semana puxada? Cada hora é uma cobrança diferente, é casa, é filho, é coisa pra fazer. Você mesma se cobrando o tempo todo. Não é fácil, né? Mas calma, tem solução. Hoje eu vim ajudar você, que é mulher, e tá querendo ter uma semana mais leve. Tá tentando ali fazer as coisas acontecerem, mas sem deixar de se cuidar, sem deixar de evoluir. Eu tenho contato com amigas que são mães, né, mulheres que acabam deixando coisas influenciarem elas e elas deixam de se valorizar, deixam de estudar, deixam de até fazer o seu currículo, porque ficam pensando em sempre cuidar dos outros. E você precisa pegar leve com você, porque no fim das contas, eu vou falar uma coisa que é muito dura de ouvir, tá? E pode ser que você, né, não entenda da melhor forma, mas uma hora você vai entender isso. A gente nasce e morre sozinho. Então, assim, a gente precisa, assim, pensar em nós mesmos em primeiro lugar. Sei que quem é mãe vai pensar no filho primeiro, óbvio, mas, assim, quando seu filho sair de casa, quando seu filho for mais velho, ele tiver a vida dele, você vai continuar sendo você. Você vai continuar sendo a mulher que você é. A mulher que você construiu ali ao longo de todos esses anos. O dia a dia de todas nós cada uma tem o seu dia a dia diferente e às vezes é uma loucura, né? Não tem como falar que não é. Primeiro, se posicione. Aconteceu uma situação específica ali, né, com outra mulher ou com alguma outra pessoa, né, não precisa ser uma mulher, mas assim, e você não falou nada, você não se posicionou. E aí depois você fica se cobrando, mas por que que eu não falei? Por que que eu não me impus? Fulano gritou comigo, falou comigo e eu fiquei quieta. E a gente fica se cobrando depois disso. Então é importante sim a gente ter posicionamento. Ouvir uma piadinha sem graça de um homem na rua ou de algum homem no trabalho, óbvio que a gente tem medo, né, de sofrer algum tipo de violência, mas assim, se a gente tá se sentindo minimamente segura ali no ambiente, conversa, fala que tá te incomodando, exponha, coloque pra fora. A gente tem que entender que a gente só se posiciona quando a gente se impõe, quando a gente põe as nossas limitações, o que a gente quer fazer, os nossos limites, o limite do respeito, o limite de tolerância. Vejo muita gente aguentando muita coisa calada, e são coisas que poderia simplesmente responder. Não precisa ser grosso, não precisa já partir para violência. Não, você pode falar com educação com essa pessoa. A forma como essa pessoa vai absorver, vai entender, aí é com ela. Precisamos trabalhar a nossa inteligência emocional. O que é isso? Por N motivos, às vezes é uma questão psicológica, às vezes é uma situação que você está passando dentro de casa. A gente acaba descontando em outras pessoas coisas que elas não têm nada a ver. E assim, a gente é ser humano, a gente não é perfeito, né? Faz parte. Mas quando isso se torna recorrente, a gente precisa ter um alertinho aqui na nossa cabeça e pensar assim, cara, por que que eu tô tendo tanto atrito com as pessoas? Será que é comigo? Será que eu tô descontando uma coisa que não é minha? Inteligência emocional é isso, a gente regular as nossas emoções. Como eu falei, a gente é ser humano, não tem como a gente regular tudo que a gente faz o tempo todo e ficar se policiando também, porque senão isso engata outras coisas que a gente pode, né, ter. Mas o senso, a responsabilidade, a gente se policiar em algumas questões é sim importante. Você é uma líder de uma operação, por exemplo. Você teve um desentendimento com a sua mãe dentro de casa, você vai chegar no seu setor descontando em todo mundo uma coisa que é da sua casa? Não, você não pode fazer isso. As pessoas não têm culpa. As pessoas não têm nada a ver com o que está acontecendo na sua casa. Então, assim, é importante ter fazer essa manutenção da sua inteligência emocional. Uma coisa que pode te ajudar é se inspirar em outras mulheres, mulheres que você admira, mulheres que falam de outras questões que não sejam só compras, que não sejam só coisas fúteis, sabe? Acho que é válido sim a gente querer comprar as nossas coisas, ter ali a nossa independência financeira, a gente querer às vezes comprar, sei lá, tô querendo comprar uma xícara, tô querendo comprar um relógio. E tudo bem, é uma coisa que eu tenho o meu dinheiro, quero comprar, quero conquistar isso aqui. Mas consuma também conteúdos de mulheres que fazem você pensar, que fazem você entender as questões que a gente vive hoje, as questões sérias, as questões comportamentais de sociedade que a gente vê por aí, as questões de mercado de trabalho, como que a gente pode se incluir no mercado, vagas afirmativas para as mulheres, por exemplo. Você sabia que tinham vagas afirmativas para as mulheres? Existem. Então é importante você entender. Você pode concordar ou não com tudo isso que eu falei, mas entender, conhecer minimamente é necessário para você
até conversar com as pessoas, né? Ficar mais desenvolta ali nas questões que estão acontecendo. Não é porque você, por exemplo, é uma dona de casa, né, que está ali dentro de casa fazendo as tarefas, que você é menos mulher que uma mulher que está lá no escritório. Mas ainda assim é legal que você saiba o que está acontecendo no mundo. É bom você se atualizar. Isso como ser humano, né? É importante a gente saber as coisas que acontecem. Dividir tarefas. Pare de colocar tudo no seu ombro e fazer tudo sozinha. E seu marido tá lá no sofá, sua mulher tá lá no sofá, né? Que existem outros tipos de relacionamento. E você tá lá se matando sozinha, tá lá limpando o dia todo, chega em casa, e vai, em vez de dormir, de descansar um pouco, até para ter energia de fazer as coisas, não, vai lá se matar de limpar as coisas. E a pessoa que tá com você às vezes nem tá fazendo o mesmo. Então, assim, a gente tem que ter autorresponsabilidade, autoconhecimento, a gente precisa ser esforçado, precisa, né, ter ali, óbvio, fazer a limpeza do seu ambiente. Dividir tarefas é muito importante. Você tem que dividir tarefas com as pessoas que moram com você. Se você mora sozinha, eu entendo, né? Tudo é você, você, você. Ou você tá sozinha com um filho pequeno, né? Pode acontecer isso. Mas tenta dividir a sua semana para você não fazer tudo num dia só. Deixar tudo pro sábado, por exemplo. Eu sei que você deve chegar do trabalho podre de cansada e às vezes não dá para limpar a casa, mas tenta dividir as tarefas, dedicar tempo para coisas que você precisa fazer para você. Assim você vai trabalhando a sua inteligência emocional, tudo que eu falei aqui. Sua inteligência emocional, seu senso de pertencimento, você vai tendo noção da sua importância. Às vezes a gente vai fazendo tantas coisas no automático no dia a dia, na semana principalmente, que a gente esquece do quanto a nossa vida é importante, do quanto a nossa vida é válida, do quanto é bom viver, do quanto é bom a gente ter experiências. Então, assim, vamos tentar deixar a semana mais leve, mas com tudo isso que eu falei, vai te ajudar. São dicas pro dia a dia, dicas práticas, que minimamente vão te ajudar a tirar um pouco o peso do ombro e tentar fazer as coisas de uma forma mais, até com calma, tendo atenção das atividades que você está fazendo, sem aquela pressa toda que a gente tem. E isso é importante porque vai te fazer evoluir muito e amadurecer, isso eu te garanto. Bom, é isso. Eu sou a Renata, eu sou especialista em carreiras e desenvolvimento comportamental, desenvolvimento profissional. Aqui no canal a gente sempre fala sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento, evolução. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, curta esse vídeo e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com uma mulher que você conhece que precise ouvir essa mensagem, que precisa desacelerar um pouco essa semana e cuidar de si mesma um pouquinho.